Essa semana tem o lançamento do filme A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e aqui tá tudo que você precisa saber pra entender essa história. Primeiro ponto é que esse é um prequel dos Jogos Vorazes, ou seja, é uma história que se passa muito antes da história que a gente conhece. Aqui a gente acompanha a história do 10º Jogos Vorazes, contada da perspectiva do Coriolanus Snow, que vai ser o futuro presidente Snow, que no filme tá sendo interpretado pelo Tom Blythe. Então na história se passou 10 anos desde a guerra entre a capital e os distritos, e em meio a todo aquele caos de reconstrução e recuperação do período pós-guerra, os Jogos Vorazes estão com baixa popularidade. Porque quem imaginaria que ficar assistindo crianças e adolescentes se matarem seria pouco atrativo para a população? Então, com isso, eles estão criando novas atrações para os jogos e eles criam um programa de mentoria. Ali eles pegam jovens da academia que vão ser mentores dos tributos nos jogos. E os mentores também têm a missão de criar novos projetos para aproximar o público desse espetáculo. E no meio disso, o Coriolano vira mentor da Lucy Gray Bird, que no filme é interpretada pela Rachel Zegler, e é a participante feminina que veio do Distrito 12. Então, nisso, com a história contada do ponto de vista dele, a gente vai conhecendo mais desse personagem e mais dela também. A gente vai vendo como a relação entre os dois vai crescendo e vai se fortalecendo, mas vai principalmente entendendo a história do Coriolanus, de como a família dele perdeu tudo com a guerra e muitos familiares morreram. Então hoje em dia só vive ele com a avó e a prima dele, a Tigris, e eles vivem na pobreza extrema, mas o status e o nome da família é a única coisa que eles ainda têm. E aí dá pra entender o tanto como isso é importante pra ele, porque essa fachada de família rica é ainda a única coisa que vai dar oportunidades pra ele na vida. Além de ajudar a gente a entender um pouco dessa ambição toda que a gente vê no personagem, que é de alguém que nasceu na riqueza, perdeu tudo, passou por extremas dificuldades e quer retomar esse poder e essa riqueza a todo custo. E nesse ponto de vista, algumas ações dele quase se tornam justificáveis. Quase. O livro tem essa pegada de sambar nessa linha de você tá sempre achando que as ações do vilão estão certas, mesmo sendo ações horríveis. E eu tô muito interessada pra saber como que eles vão apresentar isso no filme. As expectativas pra esse filme estão altíssimas, porque a gente já acompanhou os outros filmes dos Jogos Vorazes que tiveram produções impecáveis. Foram tanto aclamadas pela crítica quanto pelos leitores por serem produções muito fiéis aos livros originais, além de que estão com nomes incríveis. É um filme com Viola Davis e Peter Dinklage, assim, quão ruim ele pode ficar, entendeu? Apesar de que nos trailers eu fiquei um tantinho tonta com o posicionamento das câmeras na cara dos autores, assim. Mas tô com fé de que isso vai melhorar. Mesmo porque essa história é muito fanservice por mostrar muito mais desse universo que a gente ama e contar mais detalhes da história desses personagens da capital e do Distrito 12 também, porque também tem uma grande parte da história que se passa lá. E no final a gente termina esse livro muito empolgada pensando no que se passaram nos 65 anos depois dessa história. O que aconteceu com os personagens que a gente viu e conheceu nesse momento se tornarem os personagens que a gente viu aqui. E eu acho que vai ser muito legal toda a discussão que vai acontecer com o pessoal que assistir esse filme aqui. Então meu hype tá a 1000 e eu quero muito saber como é que tá o seu. Você já leu esse livro? Você ficou chocado com a história que aconteceu aqui? Como eu também fiquei? Conta pra mim nos comentários o que você achou disso daqui e o que você tá esperando pro filme.